Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Final de ano nesse corre-corre. O que é que acontece? Essa questão da gente, quando eu fui tirar a medida, não tinha os armários, ninguém me disse que tamanho seriam os armários, e aí eu tirei a medida normal. E aí a cortina não entrou. Enfim, esse foi um dos problemas. Outro também aconteceu. O cliente, quando eu fui tirar a medida na casa do cliente, deve ter uns 6 meses. Passaram-se uns 2 meses, aí foi que ele resolveu fechar negócio. Então tem uns detalhes que às vezes a gente conversa e não anota e acaba esquecendo. É mais um aviso para vocês não esquecerem. Como eu fiz hoje, eu acabei esquecendo de um detalhe que tinha lá. E aí o que acontece? O cortineiro de 12 centímetros para você colocar a cortina wave e uma cortina em blackout. E eu tinha feito a cortina 12 por 14 e a cortina não deu para colocar a cortina blackout atrás. Mesmo o blackout eu usando com pouco tecido, não deu para colocar. Aí, graças a Deus, a gente fez a conta antes, né? Quando o rapaz falou para mim que as duas cortinas não estavam entrando dentro do cortineiro por ser de 12 centímetros. Só a cortina prega da cortina que eu fiz já era os 12 centímetros. E aí, graças a Deus, a gente refez e deu para fazer de 10 em 10 centímetros. Para que coubesse no cortineiro. Ela só não ficou a prega bem feita de cima até embaixo. Algumas pregas se abrem um pouco por conta da prega ser muito rasa. Para vir aqui falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito interessante, muito importante, porque quando a gente começa com cortinas, a gente sofre muito por conta de quê? Por conta da gente ainda não ter autoridade em relação às cortinas. Então as pessoas não conhecem a gente, principalmente se a gente trabalha de uma casa, de dentro de casa, sem ter placa na rua. Isso aí já não dá tanta autoridade para o cliente confiar as formas de pagamento, digamos assim. Então, por conta na minha opinião, é bem cultural essa questão do cliente só pagar depois que tiver pronto o negócio. A gente é como se a gente estivesse dando realmente autorização ao cliente dele não ter tanta confiança na gente assim. Eu só pago quando eu faço. E para mim, isso foi criado uma cultura em relação a isso, né? Do cliente só pagar depois que vê o material pronto. Se acontece qualquer coisa com o cliente, aí você fica no prejuízo, porque nossas cortinas sob medida. Dificilmente, quando tem algum problema, aquela cortina nunca dá em outro local, nunca dá certo, nunca é aquela mesma coisa que a pessoa quer. Às vezes o nome bate certo, o tamanho da cortina bate correto, mas a cor do tecido não era essa que o cliente queria, né? Então, dificilmente a gente faz uma cortina sob medida e vende. Então, essa questão de pagamento é muito importante, tá, gente? Então, por isso que eu escolhi esse tema, qual a maneira de você cobrar para o seu cliente sem correr o risco de levar calote. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, para quem não se inscreveu ainda, né? Eu tenho um canal no YouTube. E eu trabalho à frente do ateliê de cortinas há 12 anos. E por que eu resolvi vir para cá, abrir canal para falar sobre cortinas? Porque quando eu comecei, gente, eu não encontrei conteúdo nenhum. Eu até costumava pesquisar, até hoje eu costumo pesquisar, para quem gosta, pesquisar alguns conteúdos sobre cortinas. Eu achava alguma coisa em inglês, caso, em sites de fora, não aqui no Brasil. O conteúdo aqui no Brasil, hoje está aparecendo algum conteúdo falando sobre cortinas, mas na época que eu comecei realmente não tinha conteúdo falando sobre cortinas. E por isso que eu resolvi abrir esse canal aqui para estar tirando as dúvidas de vocês, para estar ajudando as pessoas que estão querendo começar a trabalhar com cortinas, para que não passem tudo que eu passei, para que esse tempo todo que eu passei. Eu me considero uma estudiosa de cortinas, tá, gente? Eu adoro aprender sobre cortinas. Então, meu ateliê, eu digo sempre que é como um laboratório de cortinas, porque lá, por conta também da gente ter pouco conteúdo, eu sempre busquei em outros sites de fora mesmo e encontrava alguma coisa lá, mas aqui mesmo no Brasil o material sempre falando sobre cortina sempre foi muito escasso. Por conta disso que eu resolvi abrir um canal para ajudar as pessoas que queiram realmente
viver de cortinas, né? Viver com cortinas, queiram trabalhar com cortinas, porque querendo ou não querendo, é um material que realmente dá muito trabalho, né? Deixando claro aqui, trabalhar com cortinas, mas ele dá realmente, é bem diferente de quem vive fazendo ajustes de coisa. Eu também não conheço muito bem, tá, gente? Eu tô falando assim porque eu conheço algumas costureiras que elas vivem fazendo ajustes e tira menos do que um salário mensal, né? E cortina a gente sabe muito bem que não é bem assim. A gente, dependendo da nossa habilidade de fechar contratos, a gente consegue fechar 5 mil, 10 mil, 20 mil em um dia só. A realidade é essa. Então é isso que eu quero falar para vocês, mas se inscreva no meu canal, né? Me siga quem não me segue ainda. Clique lá no sininho que 2 vezes na semana, às vezes até mais, a gente tá postando conteúdo lá. Conteúdo sempre falando sobre cortinas. E uma das coisas que a gente sofre muito quando a gente começa com esse ramo de cortina, como eu tava falando para vocês, é sobre essa cultura, né? Essa cultura das pessoas só quererem pagar depois que vê o produto, depois que vê a cortina pronta. E isso aí todo mundo sofre com isso. Eu sei muito bem, eu passei por isso. Eu até entendo que quando a gente está começando, a gente quer mais mostrar nosso serviço, a gente quer mais divulgar, e aí a gente acaba abrindo mão dessas questões que eu estou falando aqui para vocês. Assim, o cliente sempre quer, não, eu lhe pago quando você instalar a cortina, né? Às vezes a gente até acaba deixando que isso aconteça o cliente sempre falar do jeito que ele quer, e na realidade não é isso. Nós somos uma empresa e a gente é que tem que dizer a maneira que a gente precisa, a maneira que a gente consegue vender. Não é o cliente que chega e diz eu faço dessa forma e ponto e acabou, não. Você tem que ver suas necessidades. Então eu lembro quando eu comecei que o ideal não é isso, o ideal seria quando a gente fosse começar, a gente já começasse com a maquineta do cartão, né? Já deixando as coisas bem claras, só faça a cortina quando paga, passa o cartão e a gente faz a cortina. Só que quando a gente está começando, a gente não tem essa autoridade toda, né? E a gente acaba deixando que o cliente diga realmente, eu posso lhe pagar quando você finalizar. E a gente acaba doida para vender, não é verdade? A gente fica doida para vender quando a gente está começando. Então, a gente acaba deixando o cliente falar dessa forma e a gente agir dessa forma, porque a gente quer mesmo mostrar nosso trabalho para o cliente. Só que a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Por mais que no início, quando a gente está começando, a gente deixe o cliente falar, eu pago quando você me entregar. A sua primeira cortina, não, quando você me entregar eu pago. Isso é muito perigoso. Eu trabalhei muito dessa forma quando eu comecei, porque eu queria mesmo era mostrar meu serviço. Eu era nova no mercado, as pessoas não me conheciam como cortineira, elas não me conheciam como cortineira, que eu vinha de um trabalho diferenciado, eu não trabalhava com cortina, eu trabalhava em um jornal. Deu mudar totalmente, né, da minha correria atrás de conteúdo sobre cortinas, para eu aprender. Foi por isso que tudo que eu resolvi falar com vocês sobre cortinas. E vocês também podem me mandar tema, né? Algum tema de uma necessidade que vocês estejam sentindo. A gente tá aqui para ajudar, tá bom, gente? E aí, voltando lá ao assunto de quando a gente começa, que a gente deixa realmente o cliente dizer, não, eu só coloco, quando você instalar as cortinas, eu efetuo o pagamento. E aí, só que eu acho isso um erro, eu acho isso que é uma cultura, eu acho isso desvalorização ao profissional. E a gente pode até ceder quando está começando, porque nossa vontade de vender é bem maior do que qualquer outra coisa. A vontade de vender, a vontade maior ainda de mostrar o nosso produto, como o nosso produto está bem feito, como é, para a gente fotografar, para a gente mostrar aos nossos próximos clientes. Então a gente fica assim, com muita vontade de trabalhar com isso. E aí a gente acaba deixando o cliente dizer como é que ele vai efetuar o pagamento. Só que a gente corre muitos riscos, como eu corri riscos, como eu perdi, eu nunca perdi muita coisa, graças a Deus não,
mas eu tive 2 clientes que eu perdi total. A cliente me deu um calote mesmo, né? Me deu uma enrolada boa. Ela até me deu uma entradazinha pequena, dividiu para 4 vezes. Isso logo quando eu comecei, tá, gente? E aí, depois ia me pagar quando eu instalasse as cortinas. E eu instalei as cortinas e ela nunca me pagou e nunca mais me recebeu lá. Então, essas coisas, quando vai acontecendo com a gente, é que a gente vai ficando atento, né? Eu não posso mais trabalhar dessa forma. Só que para você não trabalhar dessa forma, né, do cliente chegar para você e dizer, eu só vou pagar quando você instalar as cortinas. Então, você precisa mostrar autoridade no assunto, você precisa mostrar confiança, dar confiança ao seu cliente. Isso pode demorar, mas você tem que mudar, né? Com o tempo, você vai mudando. Ter muita cautela em relação a isso. Então, esse negócio de você pegar um tecido, tipo assim, 10 metros de tecido, confeccionar uma cortina, para depois você receber, tem várias maneiras de você receber esse valor. Hoje em dia, como é que eu trabalho, né, gente? Com cartão de crédito, até hoje eu trabalho com cheque. Esse último ano agora é que, né, realmente eu não recebi cheques, eu acho que se eu recebi foi de um cliente, e à vista. E esse à vista eu faço 1 mais 1. Difícil até para design, exatamente. Esse negócio de fazer para depois receber não dá certo, gente. Não dá certo mesmo. Primeiro o cliente passa o cartão e depois a gente prepara o material e trabalha. Porque senão chega... E principalmente design, né, Valéria? Que aí o cliente pode chegar numa hora e dizer assim, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Às vezes o cliente começou a fazer, pediu, solicitou, aceitou o orçamento que foi passado, mas chega da frente dentro, ele até quer desistir. E aí, pra ficar botando defeito, pra depois não pagar, não tá. Bem assim, é a questão das cortinas. As cortinas é a mesma coisa. O cliente honesto, não, ele vai pagar, mas nem todo mundo é honesto. A gente parte do princípio que todas as pessoas são honestas, mas na realidade a gente sabe que não são. Nem todo mundo é honesto assim. Pessoas que recebeu o projeto e depois que recebeu disse que não ia fazer. Isso é terrível. Terrível, terrível. Então, esse negócio não dá certo. Então, para você começar a fazer um projeto, né? É como pra gente começar a confeccionar uma cortina, às vezes a gente até tem que pedir. Às vezes o cliente chega com um tecido diferenciado, então a gente tem que pedir só aquele tecido para o cliente, ou seja, uma coisa personalizada. Como vocês também que fazem os projetos, são personalizados, não dá para estar trocando de um para outro o mesmo projeto, como a gente também. A gente não pode estar trocando de cortina para outro cliente. Então é personalizado, aí o cliente chega, quer um tecido diferenciado que não tem no ateliê, a gente vai mandar buscar de fora. Faz a cortina, isso tudo sem o cliente pagar, não. A gente não pode nunca, jamais fazer isso. Hoje em dia, né, alguns anos atrás, eu já comecei, eu não faço mais cortina sem antes o cliente efetivar o pagamento. Hoje eu consigo trabalhar dessa forma. À vista, eu dou 10% de desconto e divido 1 mais 1, ou seja, o cliente dá a metade agora e a outra metade quando eu ligo para marcar a instalação, dizendo que a gente trabalha com sistema, né? E a ordem de serviço só sai quando o pagamento é efetivado. Ou também 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, isso no cartão, não sem ser no cartão a gente não vende. Às vezes a gente abre uma exceção para a empresa, né? A gente vê a empresa, como é a empresa, tudo certinho, e aí a gente faz boleto para empresas. Mas para a pessoa física, não. Para a pessoa física, hoje em dia, a gente trabalha dessa forma. E outra coisa também que eu sei que principalmente para quem está começando, é muito difícil, essa questão de ter cartão, de comprar maquineta. Se você compra maquineta, as taxas são altíssimas. Cartão de crédito, as taxas são altíssimas que cobram. Se você não compra a maquineta, você hoje trabalha com cartão também para projetos. Foi a forma que consegui evitar calote. Exatamente. Tá certíssima. E essa forma que eu tô te falando. Então, eu trabalho 1 mais 1, mas não quando eu instalo. Eu trabalho 1 mais 1, a pessoa dá a entrada quando contrata meu serviço.
eu faço as cortinas do cliente, quando está pronto eu ligo para marcar a instalação. Mas a instalação só é feita se o cliente efetivar o pagamento. E isso antes de fechar o negócio eu deixo claro para o cliente que é dessa forma que eu faço. Sempre tudo muito claro para o cliente para que ele não fique iludido achando que eu vou colocar a cortina para depois ele efetivar o pagamento. Né? Não, a gente não trabalha mais dessa forma, a gente trabalhou alguns anos atrás, a gente recebeu calote por conta disso, de outras formas, e hoje em dia só dessa forma, e no cartão. Agora, para quem? Maquineta, hoje em dia uma maquineta está de 70, 120, 130 reais o aluguel da maquineta. Depende do produto que você vende e depende da quantidade que você vende na maquineta também. Mas, só que hoje existe também o link. Existe o link, que o link fica mais barato. Você nem precisa de maquineta para trabalhar com link. Então, você pode dividir 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, dependendo do jeito que você pode trabalhar. Então, você pode dividir dessa forma e passar um link para o seu cliente. Eu trabalhei, quando entrou a pandemia, eu trabalhei muito dessa forma. E achei maravilhoso, porque você passa o link para o cliente, o cliente já sabe para quantas vezes foi acertado, então ele já vai passar o cartão dele na casa dele, através desse link, e pronto, você nem de maquineta você precisa. Você paga a taxa normal do cartão. Essa maneira é a maneira melhor, principalmente para quem está começando, que quem tá começando, 100 reais por mês já é grande coisa. Já é uma grande economia. Então, você pode estar trabalhando à vista, dessa forma que eu estou falando, mais a pessoa dá a metade, ganha 10% de desconto, dá a metade, a outra metade quando você ligar para marcar a instalação. Agora, antes você deixa isso bem claro para o seu cliente. Antes você deixa isso bem claro para o seu cliente, para ele não achar que você vai botar lá e depois é que vai cobrar. Se ficou bonita, eu pago. Se não ficou, eu não pago. Não existe isso, né? O cliente tem que saber da sua qualidade, você tem que mostrar seu material, mostrar a sua qualidade de costura, e aí ele vai se sentir confiante em efetivar, sim, o pagamento para você, tá? Deixando bem claro, se precisar de alguns ajustes, você vai fazer os ajustes. Mas essa questão de você confeccionar uma cortina, nós sabemos que cortina não é tão barato assim. Aí você vai confeccionar uma cortina para depois o cliente pagar. Não, tá errado, gente. Eu digo, não, tá, 1 mais 1, o cliente quer 1 mais 1, eu acabo dando 10% de desconto a ele. Só que no meu contrato, eu coloco umas normas lá embaixo, que eu já falei também aqui sobre essas normas. No YouTube até tem um vídeo falando das normas que eu coloco no meu contratozinho. E essa norma é uma que tá lá no contrato, que o cliente paga a entrada e o restante ele vai pagar antes da instalação. Ou seja, ele paga quando a gente liga para marcar a instalação. Aí ele efetiva o pagamento, porque se ele não efetivar o pagamento, ele não vai ter as cortinas dele, tá? Aí tem alguns clientes que se fingem de bobo, né? Eu digo assim, que se finge de bobo, aí completa 30 dias, né? Porque eu sempre vendo para 30 dias também. Isso também eu acho muito importante, tá, gente? Porque a gente bota na cabeça da gente, se a gente não entregar logo, o cliente vai fechar com outra pessoa. Mas não é bem assim, não, tá? Logo no início eu também achava isso, aí eu dava 10 dias, 8 dias, 15 dias, e aquela confusão. E se você vendia e atropelava, era uma confusão. Quando eu comecei a colocar no meu contrato, que era 30 dias, lembrando sempre ao cliente que eu sempre entrego com antecedência, melhor você ter um prazo ali, que você trabalhe com folga, do que o cliente tá lhe ligando e lhe xingando porque você não instalou na data certa que você tinha dito ao cliente, prometido ao cliente. Então eu prefiro trabalhar com folga, mesmo que com 10 dias eu já tô colocando sua cortina, tá entendendo? Então, como eu tava falando, aí mesmo nessa questão de eu trabalhar 1 mais 1, o cliente às vezes, aí 1 mais 1 eu sempre falo, a entrada e o outro com 30 dias, ou seja, porque é geralmente uns 30 dias que eu vou estar instalando sua cortina. Se o senhor quiser que eu instale as cortinas com antecedência, o senhor, quando a cortina estiver pronta, eu lhe aviso, o senhor efetua o pagamento e a gente já faz a instalação da cortina. Aí tem uns clientes que aí o que acontece? Aí você recebe a entrada, faz as cortinas do cliente e as cortinas ficam lá.
Passou 30 dias, 31 dias e nada do cliente. Vamos instalar. Não, me dê mais um tempinho que eu vou passar mais vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ainda não terminei isso, ainda não terminei aquilo. Aí acaba que aí tá passando 30 dias, aí passa 30 dias. Não, aí a gente já tem que pegar e ligar para o cliente, porque muitos clientes, eu pago e o tempo vai passando, ele não está com pressa das cortinas, as cortinas já estão prontas, então no dia que ele quiser, que ele tiver o dinheiro, ele paga, mas não é bem assim. Aqui a gente liga e cobra, diz assim, não, você pode até ficar mais de 30 dias sem instalar suas cortinas, mas o pagamento à vista é à vista. O pagamento à vista é à vista, era para ter sido pago naquele dia. A gente abriu mão, deixou para o senhor pagar agora com 30 dias o restante, mas não é quando o senhor pode instalar suas cortinas, né? É quando completa 30 dias que o senhor efetiva o pagamento. Isso tudo eu sempre deixo bem claro no meu contrato. No meu contrato, quando eu passo meu contrato, eu deixo isso bem claro. E lá embaixo, nas normas, que eu tenho umas normas lá embaixo, isso fica claro também. Além de eu falar com o cliente, que é assim o pagamento, né, eu posso fazer, à vista é à vista, mas eu posso fazer em 1+1, só que esse 1+1 não pode passar de 30 dias. Isso eu coloco uma norma lá embaixo, falando sobre isso, entenderam? Então, e aí tem essa questão também do link, não é bicho de 7 cabeças, gente. O link, tanto a Cielo quanto a Rede, eles têm esse link. Eu acho que todos os cartões de crédito já tá tendo esse link, que você não precisa pagar a maquineta, né? Você paga simplesmente a taxa que eles cobram que você passa o cartão. Então, toda a transação você pode fazer pelo celular. Você pega e faz tudo pelo celular, ou cria pelo computador e envia para o seu cliente. Né? E se seu cliente estiver lá, você envia ali na frente dele mesmo, né? E ele passa o cartão ali mesmo. Então, ainda hoje eu tenho maquineta, mas eu sei que é difícil para quem está começando. É muito difícil esse negócio, tudo tem uma taxa disso, tem uma taxa daquilo, vou comprar maquineta, que fica mais barato eu ter na maquineta, só que aí as taxas são mais altas, aí você perde mais, pensa que tá ganhando mais e acaba perdendo mais. Então, uma das coisas que eu achei interessantíssimo é esse link, e não é difícil de jeito nenhum. Só é você entrar em contato com a Cielo ou com a Rede, né? Eu trabalho com os dois, com a Cielo e com a Rede. Um deles eu só trabalho com link, e o outro eu tenho uma maquineta ainda. Mas a maquineta, se eu não me engano, tá R$80 de aluguel, né? E isso também eles às vezes amarram em cima de um faturamento que você tem que ter, papapá, ppp, né? E é isso que principalmente para quem tá começando, não aguenta muito, toda hora tá 100 para aquilo, 200 para aquilo, 300 para aquilo, né? Principalmente se você é pequeno, né? Se você tá começando com um ateliê na sua casa mesmo, né? Então, você não vai ter tanto dinheiro assim para estar botando, pagando e até mesmo nem passando tanto cartão assim no seu ateliê, né? Se você está passando bastante cartão no seu ateliê, você pode até realmente estar ganhando muito dinheiro, você pode até realmente alugar uma maquineta, que com certeza é mais viável do que você comprar a maquineta. Lembrando que a maquineta que você compra, sempre pode até ter mudado, tá, gente? Porque essas coisas todo dia tá mudando, mas quando eu faço, de vez em quando eu faço pesquisas para eu ver como é que tá. E sempre a maquineta que você compra, aquela maquinetinha, sempre as taxas dos cartões dela é mais alto do que aquela maquineta que você paga a mensalidade, né? Aí, mas como eu falei para vocês, para você dividir no cartão, você não precisa da maquineta, você basta falar com um dessas operadoras de cartões, que eles ensinam tudo direitinho, como é que você vai fazer o link para você passar para o seu cliente. Sulis, mas meu cliente está aqui no ateliê e tal. Não tem problema. Você senta na frente do seu cliente, passa o link para ele pro celular e ele passa o cartão dele ali mesmo, no celular, sem problema nenhum. Eu não vejo problema com isso, principalmente na época da pandemia, que muita gente não queria sair, então muita gente já se acostumou a isso, né?
Como hoje, cada dia cresce mais as compras na internet também, então as pessoas já estão muito bem acostumadas a estar passando o cartão, elas mesmas através do computador, através do celular, né? Então não é um bicho de sete cabeças, gente. Não precisa comprar maquineta, não precisa alugar maquineta. Se você é pequeno ainda, se você está começando agora, você pode vender no cartão sim, através desse link, tá? É só ligar lá nessas concessionárias de cartão, né? Não sei se o nome é concessionária não, bom, enfim. Na rede ou na Cielo, pode ter outros também que já deve ter também. Eu acho que todo mundo já tem essa questão de cartão, viu? Eu acho que todo mundo já tem essa questão de cartão, não. Essa questão de link, né? Essa questão de link. E aí a gente faz dessa forma, né? Eu faço dessa forma aqui no ateliê. A gente passa, os clientes compram muito aqui no Pix, né? Eu já deixo o número no contratozinho, já deixo lá no contratozinho o número e os dados, né, de bancário, se a pessoa quiser depositar ou passar o Pix, né? E essa maneira também que eu achei maravilhosa, que foi essa maneira de passar um link e a pessoa mesmo passar seu cartão. Isso é maravilhoso. Você não precisa estar gastando 100 conto todo mês com um cartão que às vezes passa 3, 4 vendas, 5 vendas, né, por mês. Você não precisa estar investindo 100 reais num cartão, né? Mas é interessante que realmente você entre em contato para você saber como você faz esse link. Tem que se cadastrar, né? Tem que cadastrar sua empresa a realidade é essa. Mas também pode ser pessoa física também, tá, gente? Para quem ainda não tem, eles fazem também para pessoa física também, tá? Fazem o link, você passa para o seu cliente e seu cliente passa o cartãozinho dele, pronto. Já tá dividido tudo certinho, viu? Então, era essas coisas que eu queria falar para vocês hoje, que eu acho importantíssimo. Tem que ter cuidado sim, você não pode estar... isso na minha opinião, é cultural, né? Você não pode estar fazendo o seu trabalho, usando, vou fazer uma cortina, 20 metros de tecido, depois o cliente me paga. Isso é cultural, entendeu? O cliente, isso aí foi a gente que já botou na cabeça do cliente que poderia ser assim. Mas você pode mudar, como eu mudei. Eu mudei, graças a Deus que eu mudei. Hoje em dia eu não tenho. Se você me perguntar se você não tem problema de jeito nenhum, tem. De vez em quando aparecem uns probleminhas, né, gente? Em relação a isso. Mas, assim, em relação a perder dinheiro, porque, eu fiz a cortina e agora o cliente não quis pegar, né? Às vezes acontece até com uma amiga sua, né? Uma amiga, né? Pede para você fazer a cortina, você faz de confiança, né? E aí acaba sem receber. Até um dia desse tinha uma que passou 2 anos e meio. E ele quer uma cortina grande, viu? Mas aí eu consegui vender, arrumei só a barra e consegui vender a cortina. Passou 2 anos e meio esperando a dona vir buscar e a dona nunca veio buscar. E nem marcou a instalação. Tá, gente? Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês podem fazer isso, vocês podem entrar em contato com a Cielo, com a rede, e pedir para se cadastrar, para passar o link para os clientes de vocês. Ou vocês trabalhem dessa forma, a metade quando for à vista, metade agora, e metade quando eu ligar para marcar a instalação, não quando eu instalar a cortina, para depois o cliente botar defeito na sua cortina e não querer sua cortina e fazer uma confusão, porque tem cliente para tudo, a realidade é essa, né? Mas a gente sabe que a maioria dos clientes são maravilhosos, né? E que as pessoas, a gente tem que saber que as pessoas são confiáveis. Claro que sempre tem um que quer se dar bem, né? Sempre tem, sempre aparece um espertinho, né? E é isso que eu queria falar hoje para vocês, tá, gente? Até a próxima terça, né? A próxima terça-feira. Se você que está me assistindo aí quiser falar quer que eu fale sobre algum tema, é só enviar o tema para mim, que eu vou estar aqui respondendo, se eu souber. Se eu não souber, é interessante que você envie com antecedência, porque eu procuro saber. Essas coisas me interessam muito, né? Então eu procuro estudar, procuro saber como é que eu procuro aprender o que você quer saber, né? Se eu não souber, para passar aqui para vocês, tá bom, gente? Por hoje é só, até a próxima, beijo!